Olá, galera. Vamos falar de mais um algoritmo de busca em grafos, né? No caso, hoje nós vamos falar de busca em largura. É mais uma estratégia de caminhamento no grafo, diferente daquela última estratégia que a gente viu, que era o algoritmo de busca em profundidade. No busca em profundidade, a busca começa em um determinado vértice de origem e ela caminha enquanto houver alguma aresta que tem um vértice ainda não descoberto, ela caminha, então ela vai o mais profundo que ela pode. Depois essa busca vai retornando e vai olhando as possibilidades que tem ao lado. No caso da busca em largura, como o nome já indica, né? A gente tem aqui, por exemplo, o zero e a gente tem um vértice que está a uma aresta do zero. Depois a gente tem alguns vértices que estão a duas arestas do zero. Depois a gente tem um vértice que está a três arestas do zero e um outro que está a quatro arestas do zero. Esse busca em largura, ele parte disso. Então, da origem que a gente definir, a partir daquela origem, então ele vai visitar aquela origem, depois ele vai visitar os vértices que estão a uma aresta, depois os vértices que estão a duas arestas, depois os vértices que estão a três arestas e assim sucessivamente. E aí o comportamento ele é um pouco diferente. Então, nós vamos fazer uma simulação aqui. No busca em profundidade, por exemplo, se a gente começasse do zero, era possível que a gente fosse assim, ó, 0, 1, 2, 4, 5, né? Porque ele vai enquanto tiver condições de ir. Agora, no busca em largura, não. No busca em largura, depois que a gente visitar o zero, a gente vai ter que visitar o 1, depois do 1 a gente tem que visitar o 2 e o 3, porque o 3 tá a duas arestas do zero, assim como o 2. Então, antes de partir para o 4 e 5, eu vou ter que fazer aqui o 3 e o 2, tá? Nós vamos executar. É como se ele fosse abrindo a fronteira, e a cada vez que ele abre essa fronteira a mais, ele coloca mais um grupo. E ele não se preocupa em ir o mais profundo possível, ele se preocupa em ir alargando a fronteira aos poucos. Bom, o algoritmo do material que a gente está usando, tá? Pode haver algumas implementações diferentes, não tem problema. Nós estamos aqui falando sobre a ideia geral. Ele tem algumas informações adicionais, né, de controle, igual o busca em profundidade tinha lá, cor, etc. No caso da busca em largura, também a gente guarda cor, distância e o antecessor. A cor é para controle mesmo, né? Vamos usar o mesmo esquema de branco para quem não foi visitado ainda, cinza para quem foi descoberto, mas ainda tem vizinhos a serem processados, possivelmente tem vizinhos a serem processados, e preto depois que ele já foi analisado por completo, incluindo a análise dos vizinhos. A distância é para saber qual é a distância, né? No caso aqui, número de arestas do vértice de origem. A gente poderia considerar que essa distância já nos dá o menor caminho, tá? Em número de arestas. Considerando se todas as arestas tivessem o mesmo tamanho, esse algoritmo já nos daria o menor caminho da origem para qualquer um dos outros vértices. Só que, na maioria dos casos, como por exemplo, grafos que representam ligações entre localidades, a gente tem arestas que têm tamanhos diferentes. Então, talvez da distância daqui para cá é 1 quilômetro, mas da distância daqui para cá é 2 quilômetros, daqui são 5 quilômetros. Então, o algoritmo de menor caminho que a gente vai ver, ele até parece um pouco com isso aqui, só que ele tem algumas modificações, considerando que as arestas têm tamanhos diferentes. Ok. Então, ele guarda essas três informações, né? No caso, eu teria um vetor para cada uma delas. É uma forma de fazer na implementação, mas pode ser outras formas também. Aqui no desenho, eu vou representar colocando um risquinho ao lado de cada um. Isso. Então, esses risquinhos vão representar cor, distância e antecessor. Aí, para começar a execução, geralmente tem
aquele processamento inicial, né? Eu vou mandar um material lá para vocês podem conferir no código, onde é feito ali as inicializações dos vetores. No caso, nós vamos colocar todos como branco. Estou representando com um Bzinho. As distâncias, vamos colocar como se fossem distâncias ainda indefinidas, tá? Vou colocar um símbolo de infinito aqui, mas é uma distância que ainda está indefinida. E o antecessor também está indefinido, né? O algoritmo coloca como -1, vou colocar também, mas não necessariamente tem que ser esse símbolo. A simbologia aqui poderia ser diferente, não tem problema nenhum. Beleza. Depois que os vetores estão inicializados, a gente parte então para o começo da, da visita propriamente dita. Essa visita ela começa em algum lugar, né? Vamos começar do zero aqui, que geralmente as implementações partem desse vértice original, mas também dá para começar de outros. Poderia começar do 4, por exemplo, lembrando que eu teria que depois fazer algum ajuste para poder, no código, né? Porque geralmente os códigos estão começando de zero, mas dá para fazer. Bom, como que a gente faz, então? A gente, naquele que a gente começa, né? A gente chega nele, ele marca ele como cinza. Depois que a gente marca ele como cinza, a gente define a distância dele como sendo zero, uma vez que ele é um vértice de origem, ou seja, nós estamos começando por ele, a distância dele é zero, né? De, todas as outras distâncias vão ser distâncias relacionadas ao vértice de origem. Então, a distância que tiver lá no 5, quando eu estiver executando, vai ser a distância do 5 até o zero. A distância do 4 vai ser até o zero. A distância do 3 vai ser até o zero. Então, o meu zero que passa a ser a referência, porque eu comecei dele. E o antecessor ali, ele vai ficar com -1 mesmo. Aí, o que acontece? A busca em largura, para eu conseguir manter aqui a referência de quem que eu tenho que visitar em seguida, eu uso uma fila. Então, na hora de implementar, nós vamos ter que criar uma fila lá. Essa fila é a indicação de quem que tem que ser o próximo a ser processado e a gente vai ficar muito trabalhando em cima dessa fila. Então, esse vértice original aqui, ele vai para a fila. Então, eu acrescento 0 na fila. Então, sempre que eu tenho um vértice como origem, depois que eu faço esses processamentos iniciais com ele, eu jogo ele na fila. A partir do momento em que eu já criei essa, essa fila, eu passo a executar a partir dela. Então eu vou fazendo remoções e inserções nessa fila e isso vai me indicando por onde eu tenho que passar aqui no meu grafo, tá? Como que é? A gente vai fazendo remoções nessa fila enquanto essa fila não estiver vazia. Então ela não está vazia. Eu vou remover o zero. Aí o que eu tenho que fazer com esse zero? Eu tenho que analisar os vizinhos dele. O que é analisar os vizinhos dele? É ver se ele tem vizinho branco, tá? Se ele tiver vizinho branco, eu marco esse vizinho com cinza, falo que a distância dele é a distância aí vamos considerar o pai dele, né, ou mãe dele, +1. Então, a distância aqui vai ser a distância que eu tenho para o zero, né, que é o zero que eu estou processando, +1. Então, 0 mais 1, 1. E o antecessor é esse cara que eu acabei de remover. Então, eu sei que do 1 para o 0, a distância é 1. Eu sei também que o antecessor desse cara aqui é o 0 e eu jogo ele na fila. Tá? Não posso esquecer de jogar ele na fila porque é a fila que vai me dizer quem que é o próximo a ser processado. Aí ainda estou processando 0. O 0 tem mais vizinhos? Não tem mais vizinhos. Então significa que eu já finalizei todo o meu processamento aqui com o 0. Vou marcar ele como preto. Então, ele saiu da fila, processei ali os vizinhos dele, né? Registrei os vizinhos dele. Aí eu já marco ele como preto. Continua a mesma repetição, vocês vão ver lá no código, baseado na fila. Quem que é o próximo aqui da fila? O 1.
Então, eu vou remover esse 1 e vou processar esse 1. O que é esse processamento? É ver quais são os vizinhos brancos dele, né? Colocar esses vizinhos como cinza, atualizar as distâncias, os antecessores e jogar esses caras na fila também. Bom, o primeiro vizinho branco do 1 é o 2. Ok, então eu tô aqui no 1, tá? Tô no 1, e aí tô olhando os vizinhos brancos do 1. É o 2, então ele vai ficar cinza. A distância dele vai ser a distância do 1 mais 1, então vai ser 2. O antecessor dele vai ser o 1. É de onde vem para chegar no 2. Vem do 1. Eu jogo ele na fila, né? Ele vai estar lá na fila para ser processado posteriormente também. Mas eu ainda não terminei de processar o 1. Qual que é o próximo vizinho branco do 1? O próximo vizinho branco do 1 é o 3. Esse cara aqui. Então, estou no 1, estou processando os vizinhos brancos do 1. O próximo é o 3. Ele vai ficar cinza. A distância vai ser a distância do 1 mais 1, então 2 também. E o antecessor do 3 vai ser o 1. Então, para chegar no 3, eu passei pelo 1. Eu jogo ele na fila. Joguei ele na fila, vou continuar olhando. Qual que é o próximo vizinho branco do 1? Não tem vizinho branco do 1 mais. Acabaram os vizinhos brancos do 1, então ele fica preto. Eu finalizei o processamento do 1. Finalizei o processamento do 1, volto a olhar a fila. A fila ainda não está vazia, tem vértices para ser removido. Então o próximo que vai ser removido, o 2. Então agora estou processando o 2. Aí eu tenho que ver aquelas mesmas coisas. Quais são os vizinhos brancos do 2? Vou fazer o registro dele. O primeiro vizinho do 2 é 1, não está branco, né? O segundo vizinho do 2 é o 4, está branco. Então eu vou marcar o 4 como cinza, porque ele já foi descoberto. A distância vai ser a distância do 2, que eu estou processando agora, mais 1. Então a distância vai ser 3. E o antecessor dele, o antecessor do 4 é o 2. Significa que para chegar no 4, eu tenho que passar pelo 2. E a distância do 4 até o 0 são 3 arestas. E ele está com cor cinza porque eu já descobri ele. Não processei ele inteiro, mas eu já descobri, né? E ele vai para a fila porque em algum momento eu vou ter que fazer o processamento final dele, para ver se ele também tem outros vizinhos brancos. Ok, pus o 4 na fila, vou continuar olhando os vizinhos brancos do 2. Qual que é o próximo vizinho branco do 2? Não tem mais nenhum vizinho branco do 2. Ele vai ser finalizado, então ele fica preto, indicando que ele já está todo processado. Ó, note que agora, ao invés de eu ir processar o 4, como eu tenho que obedecer a minha fila, eu vou processar o 3 primeiro, tá vendo? Então eu vou remover o 3 da fila, né? Então estou processando o 3. E é o mesmo esquema. Vou ver quais que são os vizinhos brancos do 3. O vizinho do 3 é 1, não está branco mais, não tem mais nenhum vizinho. Então, daqui, se eu tivesse algum outro vizinho aqui para baixo, né, eu iria processá-lo e jogá-lo na fila também, mas não tem. Esse aqui já fica preto. Eu já encerro por aqui. Volto a olhar a fila. Tem mais vértices para remover da fila? Tem, o 4. Removi o 4 da fila. Então, estou processando esse aqui, o 4. E vou fazendo aquele mesmo esquema. Qual que é o vizinho branco do 4? É só o 5, né? Na verdade, eu teria que fazer um for, tal, vendo todos os vizinhos. Ele descobriria que o 2 é vizinho, mas não está branco. Depois descobriria que o 5 é vizinho e está branco. Então, o 5 eu tenho que fazer esse registro dele. Esse 5 vai ficar cinza. A distância vai ser a distância do 4 mais 1. Então, é 3 mais 1, 4. O antecessor do 5 é o 4. E eu jogo ele na fila. Continuo processando aqui. Qual que é o próximo vizinho branco do 4? Não tem. Finalizou. Ele já fica preto. Terminei de processar o 4. Vou olhar a fila. Tem ainda vértices para remover na fila? Tem. Eu vou remover o 5. Então, vou ficar processando o 5 agora. Qual que é o primeiro vizinho branco do 5? Não tem vizinho branco no 5. Então, não tem ninguém para eu registrar na fila. E eu finalizo. Ele fica preto.
Finalizei isso aqui, a fila está vazia, né? Aí eu tenho que voltar e verificar se tem algum vizinho, se tem algum vértice branco. Se tiver algum vértice branco, eu inicio a partir dele novamente, né? É aquele caso de a gente ter aqui às vezes uma outra região, por isso que a gente tem que fazer essa verificação. Se eu tivesse aqui uma outra região formada, por exemplo, pelo 6 e pelo 7, o 6 e o 7 não teriam sido processados dessa primeira leva aqui, partindo do zero, né? Eles estariam ainda brancos. Aí eu teria que recomeçar no 6 para poder cobrir aquela área. Mas então eu volto, né? Eu tinha iniciado do zero. Então tem que verificar. Um tá branco? Não. Dois tá branco? Não. Três tá branco? Não. Quatro tá branco? Não. Cinco tá branco? Não. Aí eu finalizei o algoritmo por completo. Se eu tivesse uma outra região, eu entraria nela, fazendo o mesmo processamento que eu fiz aqui. Bom, esse algoritmo já nos dá, né, como eu tinha te falado aquela hora, o menor caminho da origem que a gente escolheu para todos os outros vértices. Então eu tenho o menor caminho do 0 para o 3, do 0 para o 1, do 0 para o 2, do 0 para o 4 e do 0 para o 5. Basta saber, basta percorrer os antecessores. Como que eu vou saber o menor caminho aqui do 0 para o 5? Eu vou lá no 5 e vou olhar qual que é o antecessor. É o 4. Então, esse caminho passa pelo 4. Olho no 4, qual que é o antecessor? O 2. Então, o caminho passa pelo 2. Olho no 2, qual que é o antecessor? O 1. Então, esse caminho passa no 1. Olho no 1, qual que é o antecessor? O 0. Então, cheguei no 0. Então, eu sei que o caminho é esse aqui, olhando a informação de antecessores. Ele ainda não é o melhor caminho quando as arestas têm pesos diferentes, tá? Esse aqui é o melhor caminho baseado na quantidade de arestas. Se elas tiverem o mesmo tamanho, ok. Mas se elas tiverem tamanho diferente, aí não funciona, é um outro algoritmo que a gente vai ver mais à frente. Então, a busca em largura é isso. Vou pedir para vocês executarem aí, fazer uns testes, tá? Se tiver dúvida, vocês me procurem. Vou interromper a gravação aqui. Até a próxima.